É. Boa tarde, turma. Nono ano. Vamos começar Boa. a aula de matemática nessa terça-feira, dando sequência ao trabalho de ontem, né? Boa tarde aí ao Manuel, a Ávila e Dávila, Ana Clara, Lucas e Alessandro são os alunos que marcam presença hoje. E aí, como eu estava falando da sequência ao trabalho de ontem, que a gente concluiu lá o razão e proporção, né? Utilizamos o teorema de Tales, a gente viu, trabalhando a razão e proporção com escalas e trabalhando também razão e proporção com juros e porcentagem. Aí demos início ontem ainda, só uma introdução, uma rápida introdução sobre introdução à função, um capítulo novo que fala de função. Então, vamos aqui só relembrar um pouco essa cena, né, para alguns alunos que não estavam ontem. Esse é o capítulo 4 que nós iniciamos, explorando a ideia de função. Por que explorando só a ideia? Porque ainda pega a função de forma bem ainda branda, né, de forma simples. Vocês vão ver função com mais detalhe no primeiro ano do ensino médio, no próximo ano, se Deus quiser. Então aí vocês podem pegar na página 110, que a partir daí é o estudo de função. Então, o que foi que a gente viu ontem? Pouca coisa, mas acabamos que ainda conversamos foi muito sobre função. No estudo de função, sempre você vai ter duas grandezas envolvidas, né? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, que pode ser quantificado, certo? Se você conta, o resultado é um número inteiro, né? Se você mede, pode ser inteiro ou quebrado. Por exemplo, se eu vou contar quantos alunos tem na sala, 30 alunos, então eu estou contando. Agora se eu disser assim, qual é a massa, o peso do aluno, aí já não é contando, é medindo. Aí pode ser um número inteiro ou pode ser um número quebrado. Por exemplo, 1,4, 60 quilogramas, pode ser 45,5 kg, então pode ser inteiro ou quebrado. Aí, pessoal, vem a questão das unidades de medida, né? As grandezas, elas são quantificadas ou contadas e tem a unidade de medida. Por exemplo, qual é o comprimento da sua casa? Você vai dizer aí, digamos que são, sei lá, 15 metros e meio. Vou colocar aqui uma observação, né? O comprimento da casa, 15,5 metros, né? 15 metros e meio. Então tá aí. Qual é a unidade, qual é a grandeza? É comprimento. Medindo espaço. Qual é a grandeza? Metro, né? Unidade, qual é a medida, quer dizer? Metro. Unidade de medida é metro. Então mais um aluno chegando, é a Mariane Braga. Mariane Braga, seja bem-vinda. Deixa eu anotar aqui na frequência. A Mariane, que tem o número 6. Tem o número 6. Então é isso, pessoal. Nós vamos trabalhar com grandezas. Essas grandezas, tudo aquilo que pode ser medido ou pode ser contado. E quando a gente mede ou a gente conta, tem uma unidade de medida que representa aquela quantidade. Falei ontem também, né, o que era quantidade e o que era quantia. Quantia quando se refere a dinheiro, quantidade quando se refere a qualquer outra coisa. Aí, nessas grandezas, as funções que a gente vai trabalhar, elas envolvem duas grandezas, onde uma é dependente da outra. Uma grandeza é dependente da outra. Por exemplo, ontem eu dei esse exemplo. Uma pessoa vai abastecer. Eu tenho duas grandezas. Total a pagar
e quantidade de gasolina que vai botar no tanque da moto ou no tanque do carro, por exemplo. Então são duas grandezas. Uma grandeza é dada em real, que é o valor a ser pago, e a outra grandeza é dada em volume, né? É dada em volume, que é dada em litros, né? Então, são duas grandezas. Quem depende de quem? O valor que eu vou pagar depende do tanto de combustível que eu vou botar. Ó, então quem é que é dependente? O valor que eu vou pagar. Ele é dependente do número de litros, da quantidade de litros de gasolina. Não é a quantidade de litros que depende do valor que eu pago, não. É o valor que eu pago depende do tanto de litro que eu vou levar. Certo? Por exemplo, outro exemplo que eu dei foi, se eu vou daqui para Ipueiras, o tempo que eu vou gastar daqui para Ipueiras vai depender de quem? Da velocidade. Então eu estou relacionando duas grandezas, tempo e velocidade. Quanto mais eu aumento a velocidade, mais eu diminuo o tempo. Então a gente entende aí que são duas grandezas inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra diminui. Mas assim, mesmo sendo inversamente proporcional, uma depende da outra. Quem depende de quem? A velocidade depende do tempo ou o tempo depende da velocidade? Quem lembra? Quem lembra? A velocidade depende do tempo. Não. O tempo que depende da velocidade. Exatamente. O tempo que eu vou gastar daqui para lá vai depender da velocidade que eu vou desenvolver. Muita velocidade, o tempo diminui. Pouca velocidade, o tempo aumenta. Então, fica dependendo. Por exemplo, outro exemplo que eu dei ontem foi a questão da merenda. Número de alunos e quantidade de merenda. Se você imaginar que foi um dia chuvoso e tem pouquíssimos alunos na escola, vai fazer pouca merenda. Então, pouco aluno, pouca merenda. Aí se você colocar isso aí como função, você vai dizer a quantidade de merenda depende do número de aluno ou é o número de aluno que depende da quantidade de merenda? O número de alunos que depende da quantidade de merenda. Bora pensar direitinho? Pensa aí. Vou fazer A quantidade de merenda depende do número de alunos? A quantidade de merenda que vai ser feita depende da quantidade de aluno. Porque se tem pouco aluno, faz pouca merenda. Se tem muito aluno, faz muita merenda. Então são duas grandezas, certo? E aí uma depende da outra. Vamos ver aqui. Eu estou falando isso por quê? Porque eu estou vendo aqui que tem uns 4 alunos que não estavam na aula ontem. E como a gente já começou esse trabalho, é bom a gente dar uma revisada, né? Para que eles possam compreender. Então, veja bem, tem 2 taxistas aqui. Uma taxista, eu acho que uma taxista mulher e um taxista homem. Eu vou ler primeiro para entender se são realmente taxistas. Fiz uma corrida de 10 km e recebi 37 por ela. Opa, então ela é uma taxista mesmo. Aí ele diz assim, recebi 31 por uma corrida de 8 km. Beleza. Nesse ponto de táxi, o preço a ser pago por uma corrida depende do número de quilômetros rodados. Dizemos que o preço é dado em função do número de quilômetros rodados. Da mesma maneira, dizemos que a medida de comprimento do contorno, ou seja, a medida de perímetro de uma praça circular, é dada em função da medida de comprimento do raio. Ou que a medida de volume de um reservatório cúbico é dada em função da medida de comprimento da aresta desse reservatório. Situações como essas, envolvendo a ideia de função e as aplicações dela, serão estudadas neste capítulo. Deixa eu só exemplificar o que foi que eles falaram. Ó, ele falou o seguinte, que a área de uma praça, uma praça circular, certo? Aqui uma praça circular. A área da praça depende de quem? Depende do raio. Depende do raio. Se a praça é circular, quanto maior for o raio,
maior é a área da praça. Quanto menor o raio, menor a área da praça. Então, a área depende do raio. Ele falou também aqui em volume de uma caixa. Ó. Ele falou aqui em volume de uma caixa. Então, vamos ver aqui. Foi o que ele disse. Ele disse que o volume dessa caixa, a capacidade dela de caber água dentro, outra coisa, vai depender do tamanho da aresta. Ó. Depende do tamanho dessa aresta aqui. Quanto maior a aresta, maior o volume. Quanto menor a aresta, menor o volume. Então, uma coisa dependendo de outra. Assim também como ele colocou, que uma corrida, o preço que eu vou pagar, o valor, vou botar aqui o V, né? Valor a ser pago, depende de quem? O valor é uma grandeza. Vai depender de quem? Depende da quilometragem. Depende da quantidade de quilômetros. Então, digamos que seja R$3 o quilômetro. 3 vezes o tanto de quilômetro que eu vou andar. Se eu andar 20 km, é 3 vezes 20, que dá igual a 60. Eu vou pagar R$60 na corrida. Então, é uma grandeza dependendo da outra. Vamos dar sequência. Converse com os colegas sobre estas questões e no caderno faça os cálculos e registre respostas. Bom, registre as respostas. Eu costumo fazer isso aqui, mas em sala, né? Na forma remota é melhor a gente só discutir aqui mesmo. Quanto um taxista vai receber por uma corrida de 5 km? Quanto um taxista vai receber por uma corrida de 5 km? Veja que ele não está falando em bandeirada. Ó. Ele não está falando em bandeirada. Certo? Então, se ele andou 10 km e recebeu 37, então, pessoal, é a R$3,70, né? Dá para ver que é R$3,70 cada quilômetro. Ó. Cada quilômetro é R$3,70. Não falou em bandeirada. Então, se ele andou 10 quilômetros e recebeu 37, andando 5, recebe o que? A metade de 37, né? É a metade de 37. Vai ser 37 dividido por 2, ó. 37 dividido por 2. 3 por 2 dá 1, 1 vezes 2, 2, para 3, 1. Baixo 7. 17 por 2, 8. 8 vezes 2, 16, para 17, 1. Quebra esse 1 em 10 pedaços, bota uma vírgula aqui, tudo que vem agora é pedaço. Ó. 10 por 2, 5. 5 vezes 2, 10, para 10, nada. Então, 5 km vai custar R$18,50. Se lembra, ele não está falando em bandeirada, que é aquele valor inicial que a gente paga, independente de rodar ou não. Quanto percorreu um taxista que recebeu R$43 no final de uma corrida? Ora, é só você pegar 43 e dividir para 43 e dividir para 3 e... Quanto é a corrida que eu disse? 3,70, né? Deixa eu ver. 37. É 3,70. Você pega R$43, ó. Vamos dividir aqui. R$43 dividido por 3,70, que é o preço de um quilômetro rodado. 3,7. Então deu para andar aí mais de 11 km, né? Mais de 11,5, 11 km e meio. Certo? Deu para andar 11,6 km. Se no final de uma corrida de X km, ó, aqui já é X km, um taxista recebeu Y reais, então qual destas igualdades corresponde a esta situação? Ó, o tanto de dinheiro que ele vai ganhar, que é Y reais, depende de quê? Depende do tanto de quilômetro que ele rodar. Tá certo? Então, como é que vai ser isso? Ah, sim, mas pessoal, tem um detalhezinho. Tem um detalhezinho que eu não lembrei de mostrar para vocês. Ele conta a bandeirada sim, mas é lá na outra página, ó. Eu não tinha lembrado desse detalhe, ó. Tá vendo?
A bandeirada é R$7. Eu não tinha lembrado aqui da outra página, que eu peguei só uma página. Você começa pagando R$7 de bandeirada, mais R$3 por quilômetro rodado. Então vamos refazer aquilo ali. Vamos refazer o que foi feito aqui, ó. Então é R$7 de bandeirada, R$7 de bandeirada, mais R$3 por quilômetro rodado. Então pronto. Quanto um taxista vai receber por uma corrida de 5 km? Aí é só fazer assim, ó. 7 mais 3 vezes 5. 3 vezes 5 é 15. 15 com 7, 22. Vai receber R$22, ó. R$22. E não R$18,50, porque eu não tinha colocado a bandeirada. Não tinha lembrado do que tinha sido feito antes. Esqueça essa parte aqui também, foi feito errado. Quanto percorreu um taxista que recebeu R$43? Para começar, se ele recebeu 43, eu tenho que tirar 7 da bandeirada, que não tem nada a ver com deslocamento. Então vai ser, ó, 43 tirando 7, vai dar 34, né? Aliás, 36. Vai dar 36. Então, R$36 eu vou dividir para quê? Para 3, ó. Né? A R$3 o quilômetro. 3 por 3 é 1. 1 vezes 3 é 3. Para 3 é nada. Abaixo 6. 6 por 3 é 2. 2 vezes 3, 6. Para 6, nada. Então, pessoal, quanto percorreu um taxista que recebeu R$43? Ele recebeu 12, aliás, ele percorreu 12 quilômetros. Cada quilômetro percorrido, R$3. 12 vezes 3, 36. Para chegar em 43 é exatamente a bandeirada de R$7. R$7 de bandeirada. Se no final de uma corrida X quilômetros o taxista recebeu Y reais, então qual destas igualdades corresponde a essa equação? Ora, essa daqui, pessoal, ó. Y reais, ó, é igual a R$7 de bandeirada, mais R$3 por cada quilômetro rodado, ó, representado por X. Então, é essa daqui, o item A. Beleza? Alguma dúvida ou não? Desculpem aí, porque eu não tinha lembrado da outra página anterior. Não. Deu para entender legal? Sim. Então, vimos aí já vários exemplos de função. Vamos ver a ideia intuitiva de função, né? Eu já expliquei muito, dei muitos exemplos, agora vamos fazer um pouquinho de leitura, para ver o que diz aqui. Leia estas situações. A medida de intervalo de tempo gasto por um carro para completar determinado percurso é dada em função da medida de velocidade média. Olha só, quais são as grandezas? Tempo e velocidade. Uma grandeza depende da outra. Muito bem. Outro exemplo. O número de metros de tecido gasto para fazer uma roupa depende do tamanho da roupa. Então, quais são as grandezas? Número de metros, que é o tamanho, né, o comprimento, ó. Número de metros. Aliás, a quantidade, né, de metros. Isso aqui é quantidade. Quantidade de metros depende de quê? Do tamanho da roupa. É outra grandeza, ó, tamanho da roupa. Então, o número de metros é que depende do tamanho da roupa, certo? Então, sempre uma dependência. A medida de área do piso de uma sala quadrada depende da medida de comprimento do lado, ou seja, é dada em função da medida de comprimento do lado. Então, o que ele está dizendo aqui? Ó, duas grandezas. Ó, a medida de área. Uma grandeza, área. Depende de quê? Depende do comprimento do lado. Ó. Comprimento do lado. Certo? Então, uma é em função da outra, uma é dependente da outra, uma grandeza é dependente da outra. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, ó, deixa eu desenhar aqui.
Está aqui uma sala quadrada, ó, um quarto. Ele diz que a área desse quarto, vou botar aqui, a área desse quarto vai depender do tamanho do comprimento, ó, da sala. Ó. Se o comprimento for maior, aí a área é maior. Se o comprimento for menor, aí a área também é menor. Então, a área depende do tamanho do comprimento da sala. Ou da largura, né? Já que é quadrado, as duas a gente chama de a mesma coisa. Outra, o conceito de função é presente em situações em que relacionamos duas grandezas variáveis. Acompanhe mais um exemplo. Gabriela foi ao supermercado com a mãe para comprar algumas caixas de suco para o aniversário do irmão dela. No supermercado, uma caixa de suco custava R$ 2,80. Dois custavam R$ 5,60. E assim por diante. Observe esta tabela. Nela podemos perceber que o preço a pagar é dado em função do número de caixas de suco adquiridos, ou seja, o preço a pagar depende da quantidade de caixas que foram compradas. Então é assim, uma caixa, R$ 2,80. Duas caixas, 2 vezes R$ 2,80, que dá R$ 5,60. 3 caixas, R$ 8,40. E assim por diante. Até chegar em 10 caixas dá 28, né? E N caixas é 2,80 vezes N. 2,80 é o preço vezes o número de caixas. Então, o preço a ser pago, pessoal, ó. O preço a ser pago depende de quem? Do número de caixa. Então, esse aqui é que é o dependente, ó. Esse aqui é que é o dependente. O preço depende do número de caixas. E qual é a fórmula que generaliza isso? A fórmula é essa. O preço é 2,80. 2,80 é um valor fixo. Esse valor aqui ele chama de invariável. Ele não muda, não varia. Agora o N é que a gente chama de variável. Esse aqui varia, porque é o número de caixas. Uma caixa, 2 caixas, 3 caixas. Então ele é variável. Por isso é que o P vai depender de quem? Do N. Quanto é que é o P? Quanto é que é o preço que eu vou pagar? Depende do número de caixas. Tá certo? Deu para compreender? Em relação à atividade, pessoal, do que a gente já estudou até agora de função, do que a gente viu, dá para responder essas 4 questões das 8 que traz no exercício, né? Então, na página 112... depois eu faço também uma agendazinha como eu fiz ontem e também a página 113, ó. 113. São as questões 1, 2, a questão 3 e a questão 8, tá certo? Então, você vai lá no livro, copia e responde essas questões. Claro que não é agora, vai ser depois. Tá bom. Só conferindo com vocês deram uma olhadinha na plataforma ou não? Agora? Não, de ontem pra cá. Eu olhei. Só ontem. É assim, as meninas e algum dos meninos que não estavam ontem, a gente falou muito sobre a plataforma. Se você assistir a aula, de ontem, lá você vai ver que nós falamos muito na plataforma. Inclusive eu vou mostrar aqui, ó, tá gravando. Eu vou mostrar aqui para vocês o que foi que eu postei lá na plataforma. Estou aqui no meu computador, no Que Mágico, ó. Então eu vou aqui no Que Mágico e tem aqui o meu login, minha senha e eu vou entrar. Você pode entrar aí no seu celular, no seu computador. Eu também tenho o aplicativo no meu celular. Aí você vem aqui em cadernos, ó, por exemplo, no caso eu como professor venho em cadernos e eu tenho caderno do 8º e caderno do 9º. Vamos ver o que eu botei ontem no 9º, ó. Só ontem no 9º eu coloquei aqui um arquivo em Word
onde tem todas as aulas desde o começo do ano, tanto o enunciado, né, o título da aula, como também os links para entrar no YouTube. Ó. Deixa eu clicar aqui, tá aí, ó. Todas as aulas, fevereiro, as aulas de março, as aulas de abril, as aulas de maio, aulas de junho e até agora, até ontem, ó, dia 17, não, até... Na de ontem eu não botei ainda, né? Já ontem era 23, não botei ainda a de ontem. Botei até o dia 17. Aí eu mostrei para vocês. Se você clicar aqui no link, você vai para a aula, por exemplo, do dia 8, do dia 9 de agosto. Correção dos exercícios sobre o Teorema de Tales. Aí você vai lá, ó. Você quer fazer uma revisão, assiste a aula de novo, ó. Entra lá no YouTube e assiste a aula, ó. Tá vendo? Então, boa tarde a cada um. Aí, bom, então o que foi que eu postei mais? Eu postei os links das avaliações, ó. Nós fizemos 4 avaliações, agora tem uma aqui ou duas que está com probleminha, não está abrindo, ó. Mas tem outra que abre. Ó, essa aqui está abrindo, ó. Avaliação Global de Matemática do 9º ano, feita no dia 16 de abril de 2021. Se você quiser ter acesso a essa avaliação, é só você clicar e pronto. Vamos lá, outra coisa que eu postei ontem. Postei também, aqui é o link, né? O link da aula, mas aqui nós nem abrimos o link pela plataforma, nós abrimos foi pelo WhatsApp. Mas isso aqui é o link da aula de ontem, certo? Postei também para vocês esse livro, ó, o livro de matemática de vocês do 9º ano, ó. Tá lá na plataforma. Então é um tipo de material que é para estar na biblioteca. Eu não botei biblioteca, mas eu vou botar tudo no lugar só, para não ficar espalhado. Eu vou botar tudo junto. Aí vocês vão acompanhando pelas datas. Aí uma coisa interessante que eu mesmo achei e que eu vou tentar ficar fazendo, não sei se vocês chegaram a ver ontem, ó, é a agenda do dia. O que foi que nós fizemos ontem? A Ana Clara, digamos, uma hipótese, não vou dizer às meninas, a Ávila e Dávila, não assistiram a aula ontem. Aí o que será que aconteceu na aula de matemática? A agenda do dia 23/8 de 2021, matemática 9º ano. Iniciamos com uma demonstração de como usar a plataforma QMágico. Em seguida, concluímos o estudo sobre juros nas páginas 98, e aqui deve ser 99, ó, ficou 98, 98. 98, 99. E iniciamos o capítulo 4, explorando a ideia de função, páginas 110 e 111. Não é legal ter isso aqui na agenda, né? O que vocês acham? É bom que dá para saber o que aconteceu, né? Se perdeu a aula. Pois é. Se o aluno perder a aula, vai lá na agenda do dia e fica sabendo o que foi que aconteceu. A página, a atividade, o item. Aí eu postei também o quê? O vídeo da aula de ontem. Ó. Se você não assistiu, você vem aqui e assiste. Ó. Eu não vou mais botar no WhatsApp, vou botar aqui na plataforma. No WhatsApp eu vou botar só o link mesmo para a gente entrar na aula. O restante vai estar tudo na plataforma. Pronto, tá aqui ó, o vídeo. Vídeo da aula de turma do 9º ano, vamos começar. Compreendido? Então, tudo que nós estamos vendo aqui já está sendo gravado e mais tarde eu já coloco a aula de hoje e mais a agenda de hoje. Com o que aconteceu. Tá bom assim? Aí, Tá. com os resultados, por isso quem não tiver condição de acessar a plataforma, é bom se informar direitinho para começar a acessar, porque tudo que é do nosso curso, da matemática, vai para lá. Aí eu tenho como ver aqui, por exemplo, os resultados, saber se vocês estão olhando ou não. Vamos ver. Está carregando. Ó, o Antônio William, ele viu lá as aulas, né? Ele deu uma olhada, a Ana Clara também viu.
Se, por exemplo, o Cauã dissesse assim, ah, eu vi, professor, aí já ia saber que está mentindo, ó, porque aqui 000, né? Tá entendendo? Se a Clara disse que viu, eu tenho como confirmar. Não sei se ela leu tudo, mas que ela viu, viu. Pelo menos abrir, ela abriu. Ó. Link das avaliações. Não. Aqui é o link da aula. Aí o livro, quem foi que abriu o livro? O Antônio William abriu o livro. Quem mais aqui embaixo? O Lucas abriu também. O Manuel Messias abriu. Pronto, foram esses alunos que mexeram aqui na plataforma ontem. Os demais não mexeram. Mas vocês podem mexer. Certo? E as informações é sobre a turma. Matemática, nono ano, 2021. Vamos voltar lá no caderno. Então, enquanto isso, eu vou postando tudo aqui mesmo. Para você saber, é só ir olhando aqui por último, né? O que foi que apareceu aqui por último. Ó. Esse daqui já não é mais novo. Esse link aqui também já não é mais novo. Novos são esses últimos, ó, postado ontem. Aí vai passando um dia, de um dia para o outro já deixa de ser novo. Aí você vai vendo o que é mais recente. Ele dá até a hora, ó, do último que foi postado. Ó. Certo? Então, beleza. Vamos voltar lá para... Vamos voltar para função. Voltando aqui para a função, só lembrando aqui que o que a gente já estudou é a questão dos exercícios, né? Vamos relembrar aí, atividade, página 112, que vocês vão fazer, 1 e 2. E página 113, 3 e 8. São essas questões. Vamos dar sequência nos estudos. Aqui na página 114, temos o seguinte, função. Uma relação de dependência unívoca entre duas variáveis. Então, nós temos duas variáveis, ó, temos aqui duas variáveis e só uma depende da outra. Elas não têm uma dependência mútua, não. Se tivesse uma dependência mútua, seria biunívoca. Como é dependência só de uma das grandezas, então ela é unívoca. Pelos valores da tabela da atividade 8, observamos que quando variamos a medida de comprimento do lado de um quadrado, a medida de perímetro dele também varia. Dizemos que a medida do perímetro de um quadrado é dada em função da medida de comprimento do lado do quadrado. Isto é, a medida do perímetro depende da medida de comprimento do lado. Então é uma coisa bem óbvia, né, pessoal? Ó, imagine aqui, está aqui um quadrado. O lado desse quadrado mede 5. Mede 5. Se o lado mede 5, o perímetro vai ser quanto? O perímetro vai ser 4 vezes 5, que é igual a 20, né? Ó, 5 mais 5 mais 5 mais 5, 20. Porém, se eu aumentar para 6, o perímetro, eu estou aumentando o lado e o perímetro também aumenta. Então vai ser 4 vezes 6, que agora é 24. Tá certo? Então, quem depende de quem? O perímetro depende do comprimento do lado ou o comprimento do lado depende do perímetro? O comprimento do lado depende do perímetro? Não. O perímetro depende do comprimento do lado. O perímetro depende do comprimento do lado. Quanto maior for o lado, maior é o perímetro. Certo? Então a gente vai ter que ver vários exemplos até não restar dúvida em relação a isso. A cada valor dado para uma medida de comprimento do lado corresponde a um único valor para a medida do perímetro. Por isso, a dependência é unívoca. Neste exemplo, L assume o valor real positivo, tanto reais positivos, valores reais positivos. Tanto a tabela quanto a fórmula mostram como a medida de perímetro varia em função da medida de comprimento do lado.
fórmula que fornece a medida de perímetro P em função da medida de comprimento L do lado de um quadrado é dada por perímetro, tá aqui, ó, perímetro P vai ser igual a, o quadrado não tem 4 lados, então é 4 vezes o L. O que é o L? A medida do lado. Então, 4 vezes esse lado. Isso é o perímetro. Agora, quanto mais esse L aqui aumenta, maior é o perímetro. Por isso, o perímetro depende da medida do lado. Certo? Então, sempre esse que vem primeiro é o dependente. Tá certo? E o outro é o consequente. Sempre o que vem primeiro antes da igualdade é que depende do outro. Como a medida de perímetro depende da medida do comprimento do lado, ela é variável dependente. Ó. Então, é variável dependente, certo? Variável dependente. E a medida de comprimento do lado é variável independente. Ó. Medida de comprimento do lado, variável independente. O L não depende do P, é o P que depende do L. O perímetro que depende do tamanho do lado, não é o tamanho do lado que depende do perímetro. Então, essa relação de função, não vou colocar essa aqui não. Aí o que fica de atividade, né? Baseado no que a gente já estudou, as questões que nós já vimos lá da outra página. Aí tem essa daqui, da página, você vai fazer a página 115, né? E 116. Essa questão. Agora vamos lá, página 115, pode anotar aí, ó, página 115 e 116. Questões 9, 12, 15 e 16. Então, dá um total de 8 questões como atividade. Na realidade, são mais de 20 questões, mas eu estou colocando só 8 porque são muita questão. Tem as outras disciplinas para vocês também, né? Então, turma, fica aí essas atividades. Eu vou até repassar aqui, ó. Até repassar aqui quais Depois você manda mais direitinho para mim. Vamos lá, ó. De novo, anote aí, ó. Página 12, 1 e 2. 12 não, desculpa, 112. Página 113, 3 e 8. Três e 8. E aí, na outra, ó, da outra atividade, página 115 e 116. 9, 12, 15 e 16. Aí vocês têm o livro, é só fazer a pesquisa. Copiar e responder. Beleza? Então aí questão de 1 a 2 linhas, cada item desse aí dá para fazer. Tá certo? Tá. Então, pessoal, ficamos por aqui. Um abraço. Se tiver alguma coisa aí a perguntar, alguma dúvida, pode ficar à vontade. Mas não deixe de observar lá na plataforma não, viu? Acompanhe lá na plataforma. Se eu não postar hoje, porque hoje o tempo é muito corrido, mas aí de hoje para amanhã eu já posto. Vocês vão ver lá no sininho se tem alguma notificação. Bem como as atividades que vocês vão respondendo, vocês podem ir devolvendo também pela plataforma, viu? Devolva mais no WhatsApp não, bote lá na plataforma. A não ser que você não saiba ainda usar a plataforma, aí você vai devolver no WhatsApp. Caso de dúvida, eu posso mandar o vídeo para vocês, do professor Luciano, de novo, né? Vocês assistem e vê como é que posta as atividades na plataforma, tá bom? Como é que muda a senha, como é que bota a foto. O que você tiver dúvida na plataforma, mande mensagem para mim que eu ajudo, mandando o vídeo do professor. Um abraço e até mais. Tchau. Tchau.